É importante, eu já tenho falado aqui a respeito da necessidade de nós termos uma visão responsável sobre a, o aspecto da hermenêutica, né? Então, vamos parar aqui para refletir no texto conhecido e muito utilizado entre os calvinistas, que é o texto de Romanos, no capítulo 9. E vejamos até que ponto esse texto ele tem uma ênfase na eleição individual, que essa que está aqui a questão, é levantado por muitos teóricos hoje, a ideia de que essa eleição é genérica. Então, essa eleição não é direcionada a uma pessoa, seja a minha, a você, mas trata-se de eleições, né, que acontecem na Escritura, né, como a eleição do Abraão, por exemplo, digamos assim. Abraão é uma pessoa por meio da qual a nação de Israel foi criada. Então, Abraão é um eleito para um propósito, assim como Paulo para levar o evangelho aos gentios, assim como Pedro foi escolhido, foi eleito para isso. Então, pessoas são eleitas individualmente para um propósito de Deus, né? O Judas para atrair Jesus, mas isso não é uma regra, ou seja, não há um Judas para cada pessoa, um Abraão para cada um, né? A não ser nas mensagens que nós damos para, digamos assim, estimular determinadas áreas do indivíduo em que todos esses se tornam arquétipos. Mas em se tratando do que nós entendemos como algo individualizado, ou seja, a salvação de cada um, é importante que nós entendamos se esta eleição se dá no aspecto individualizado ou no aspecto, como diríamos assim, mais genérico, né? Então comecemos a refletir a respeito do texto de Romanos, capítulo 9, no qual se baseia muitas vezes algumas argumentações relacionadas à eleição incondicional calvinista. Então, vamos para o capítulo 9 de Romanos. No entanto, é preciso que se entenda o contexto do livro de Romanos, né? Romanos é escrito para alguns cristãos que estão em Roma e alguns judaizantes tentam convencer alguns desses irmãos a respeito da necessidade de circuncidarem-se, da necessidade de observarem a lei, da condição do judeu ser um filho de Abraão. E um dos argumentos mais fortes utilizados pelo apóstolo Paulo é dizer que a circuncisão é algo que acontece no coração e que a justificativa, ou melhor dizendo, a justificação de Abraão se deu a partir da sua crença, né? Quando creu Abraão é que foi imputado justiça a ele. Então, é uma justiça que vem pela fé. Então, o que está querendo diferenciar o tempo inteiro no livro de Romanos, e boa parte dele, Paulo, é que de um lado existe os judeus, de um lado existe os gentios, e Deus quer salvar a todos, mesmo considerando a importância que tem Israel, essa importância não tem o tamanho da impossibilidade de que qualquer pessoa se torne filho de Abraão e é israelita mesmo, prestem bem atenção, é de fato um israelita, filho da promessa que veio a partir de Isaac, depois de Jacó e dos seus filhos. Esta promessa ela é exercida basicamente com um critério superior à questão da linhagem. É um critério de que o patriarca acreditou, e por acreditar, essa justiça pôde vir a todos os homens, e podemos todos nos dizer filhos de Abraão
aqueles que crerem, aqueles que creram como Abraão, são também filhos dele, não aqueles necessariamente que podemos dizer serem da sua linhagem. É da sua linhagem espiritual mais do que da sua linhagem física, né? Então, perceba, esse é o contexto. E vejamos em que sentido esse capítulo 9 se encaixa nesse contexto. Então, Paulo começa, vamos a partir do verso 6, e diz assim: a presente condição de Israel não significa que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Paulo subjetiviza a ideia de quem é Israel. Então, Israel, como já havia dito, não é somente israelitas da linhagem, né, descendentes necessariamente na linhagem física de Abraão, né? Ao contrário, a verdade é que nem todos os descendentes são semente de Abraão, ao contrário, a partir de Isaac deve ser considerado sua semente. Em outras palavras, os descendentes físicos não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa refere-se a quem deve considerar a semente de Abraão, porque isto é o que a promessa que disse: no tempo é devido virei a Sara, e Sara terá um filho. Então, assim, os filhos da promessa, aí é uma segunda, quer dizer, a linha argumentativa do capítulo 9 é dizer que aqueles que são filhos da promessa são filhos de Deus, né? Então, assim, por isso que não podem ser considerados israelitas, ou vamos falar assim, a palavra israelita está um pouco mais ligado à ideia de o próprio Israel, que é o Jacó, né? Mas não podem ser considerados povo de Deus, o povo de Abraão, por exemplo, os filhos de Ismael. Então entendemos que os filhos de Abraão são filhos de Abraão a partir dos filhos da promessa que viria em Isaac. Então ele está aqui a linha argumentativa é de trabalhar a essência subjetiva da promessa, né? Nós somos beneficiados por outro capítulo de Romanos, né, que é o capítulo 5, nós temos a argumentação que nós somos porque Abraão creu, e aqui ele está argumentando a ideia de que os israelitas são realmente filhos da promessa a partir de Isaac, deixando claro que é algo subjetivo que torna esse povo escolhido, ou seja, o fato de você estar próximo, né? Inclusive do ponto de vista da aliança antiga, de alguém que teve aliança com Deus, que é Abraão, mas que manifesta essa vontade de Deus, essa aliança, através de uma promessa que é Isaac. Veja que o ambiente é subjetivo e o ambiente é ligado a uma tentativa de mostrar a essência daqueles que são, de fato, podem ser considerados povo de Deus, né? Então, segue dizendo, quanto mais o caso de Rebeca, porque seus filhos tiveram o mesmo pai, Isaac, nosso pai, e antes de eles terem nascido ou de terem feito qualquer coisa boa ou má, para que o plano de Deus pudesse permanecer como uma questão de sua escolha soberana, e daí que começa o raciocínio. Aqui esse texto é aparentemente, essencialmente, específico e calvinista. Mas vejamos até que ponto, né? Então, a sua escolha soberana, independente das ações deles, mas dependente de Deus, aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então, aqui já está se falando, primeiro se fala do critério da fé de Abraão, depois da promessa que é Isaac. Aí, agora está o critério da escolha. E por isso que esse texto é tão central, o critério da escolha. Então, Deus, pela sua livre e soberana vontade, ele escolhe qual dos dois seria a partir de quem ele continuaria essa promessa. Então vem o primeiro critério da fé, depois o segundo critério da promessa,
E depois o terceiro critério relacionado à escolha, né? À eleição. Então, vamos lá. Isso concorda com a passagem que está escrito: amei Jacó e odiei Esaú, né? Salvas as devidas proporções, né? O ódio, né? Mas é um sentido de que aborreci, eu preferi um ao outro. Por isso, devemos dizer, é injusto Deus fazer isso? De jeito nenhum, porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e terei compaixão de quem me compadecer. Portanto, isso não depende dos desejos e esforços humanos, mas de Deus, que tem misericórdia. Agora veja, vamos primeiro refletir. O que está sendo dito é o caminho por meio do qual essa promessa continua sendo estabelecida a essa linhagem, certo? Aqui se está tratando de Israel e de que caminho essa bênção que vem da fé, da promessa e da escolha de Deus, né? E da eleição de Deus, vai desembocar na formação da nação israelita, né? Então vejamos, ele escolhe ir por esse caminho. Veja que a eleição é uma eleição para um propósito, que é conceber, que é fazer com que essa nação se torne uma promessa realizada. Uma promessa que é primeiro feita a Abraão e depois realizada na construção desse próprio povo. Então, portanto, isso não depende dos desejos ou dos esforços humanos, mas de Deus, que tem misericórdia, porque diz a palavra de Deus ao faraó: por esta mesma razão eu o levantei para que demonstre meu poder em você, de modo que meu nome seja conhecido na terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quiser, endurece a quem quiser. Então, ele também endureceu o coração de faraó para quê? Para que esse povo que estava ali escravizado, que veio da linhagem de Jacó e por meio dos seus filhos e se estabeleceu no Egito, esse povo é ali tornado escravo, e Deus endurece o coração de Faraó para que esse povo pudesse sair de lá. Veja que é para que toda essa promessa, inclusive de voltar, de estar naquela terra que ele prometeu a Abraão, se cumprisse, tá? Entretanto, vocês me dirão: então por que ele ainda nos culpa? Afinal, quem resiste à sua vontade? Quem é você, mero ser humano, para objetar a Deus? O que foi formado pode dizer a quem o formou: por que me fizeste deste modo? Ou o oleiro não tem o direito de fazer da mesma massa de barro um recipiente para uso honroso e outro para uso desonroso? E se Deus ainda estivesse desejoso de demonstrar sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com muita paciência as pessoas merecedoras de punição, prontas para destruição. Então, quando nós vemos aqui essa ideia de prontas para destruição, e aí é que a coisa aperta, porque fica parecendo que determinados indivíduos, eles estão preparados para serem perdidos e outros para serem encontrados. Mas vamos adiante, veja. Quer dizer, e aqui que se torna mais específico ainda, veja bem, aparentemente, que dizer, se o fez para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos objetos de sua misericórdia, as quais preparou de antemão para a glória, isto é a nós, veja bem, o que é que Deus preparou de antemão para a glória? Isto é, a nós, a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias: a quem não era meu povo, chamarei meu povo. Veja, a quem não era meu povo, chamarei meu povo. Este texto é genérico. O que é o vaso de honra, de desonra aqui? Não são indivíduos, isso é uma metáfora para falar do povo gentil. Então, assim, ele diz que a promessa alcança, primeiro, né, o povo, o Abraão pela fé, Isaac pela promessa, Jacó pela eleição, e esta promessa que também passa pela soberania de ter eleito Jacó, que se torna Israel, né, o topônimo do povo israelita, e a partir daí, né, isso vira uma promessa que perpassa um propósito de Deus, que endurece o coração de um faraó, né, para fazer com que esse povo volte à terra prometida. E aí você tem o critério da fé sendo reativado pelo apóstolo Paulo para
tornar gentios e judeus vaso de honra a partir desta promessa que vem pela fé. Então, não é um texto específico, é um texto que se trabalha a questão metafórica para influenciar, né, a ideia de que Deus tem a soberania de tanto ter pessoas convertidas dentro do ambiente do judaísmo e fora do ambiente do judaísmo, ou seja, entre os gentios também. Então, é aqui que Romanos capítulo 9 se coaduna com toda a proposta do livro de Romanos. Então, de maneira nenhuma, esse texto pode ser compreendido como uma ideia de que A e B, né, C e D são especificamente escolhidos e são A é vaso de honra e B é vaso de honra, preparado para a perdição. Não, o povo, né? Temos assim, determinado povo é preparado para isso, determinado povo é preparado para aquilo, né? O grupamento gentílico estava fora da promessa. O grupamento judeu estava dentro da promessa. Mas iludia-se esse grupamento judeu achando que era parte de Deus, filho de Abraão, só por ser da linhagem de Abraão. E aqui ele coloca outros elementos, promessa, eleição. E diz assim que esta promessa e essa eleição não é restrita somente ao povo da linhagem, mas também aos gentios. Então é isso que quer dizer o texto e nada mais. Tá? Então o que eu falo assim, a respeito da necessidade, nós temos assim, uma certa responsabilidade com a hermenêutica do texto, é nós vermos que as figuras elas estão colocadas muitas vezes pelo apóstolo Paulo não para determinarem ipsis literis, nesses mínimos detalhes, uma linha doutrinária, mas para exporem, como qualquer escritor, né, a ideia. E a ideia doutrinária aqui é esta ideia que tanto os gentios como os judeus são alcançados pela promessa, pela fé, né, e pela fé, né, pela promessa e pela escolha, no sentido de que digamos assim, a eleição, seja ela por presciência, seja ela por uma condição de atemporalidade em que Deus já viu tudo o que vai acontecer, de gentios e de judeus também, ok? Então, não há aqui que se construir a partir desse texto uma ideia de individualização das escolhas, tá? É uma temeridade nós interpretarmos dessa maneira.